Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de maio, terça-feira, da quinta semana da Páscoa. A antífona de entrada do dia de hoje nos convida a refletir sobre a palavra que se encontra em Apocalipse de São João, capítulo 19, versículos 5, 12 e 10. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 14. Jesus está em um profundo diálogo com os seus discípulos. Está no contexto já imediato da sua crucifixão, praticamente já sendo entregue aos seus algozes. E junto aos seus discípulos, preparando praticamente a ceia pascal, Jesus começa a dizer então aos discípulos: Deixo-vos a minha paz, e ela vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Como poderíamos pensar a paz do mundo diante daquilo que Jesus vem nos dizer? Não precisamos ir muito longe. Quando Jesus é entregue, qual a iniciativa de Pedro para defendê-lo? É empunhar a espada da bainha e cortar a orelha então do oficial Malco. E Jesus então diz: Pedro, quem com espada fere, será ferido. Ou seja, dando referência de que a paz que o mundo tanto almeja, muitas vezes se dá por meio da guerra. E Jesus vem trazer uma outra realidade, uma revolução toda nova. A paz que ele almeja vem pelo amor, pela entrega gratuita de um para com os outros, pelo cuidado. É viver justamente aquilo que o próprio Senhor Jesus viveu neste mundo. Então Jesus prossegue um pouco sobre aquilo que está falando e diz que vai voltar para junto do Pai. Nós já estamos, de certa maneira, amados irmãos e irmãs, contemplando esta realidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que volta aos céus. Ele está dizendo sobre esta realidade. E pede aos discípulos que eles não fiquem tristes, mas pelo contrário, possam se alegrar, porque ele voltará para junto do Pai. Alerta os discípulos de que o dono deste mundo, o chefe deste mundo está vindo. E ele vem para que se concretize na história da salvação aquilo que é necessário. O que Jesus está dizendo aqui? Da realidade da qual ele será preso,
será judiado, machucado por todos os seus algozes, vai para uma cruz e morre. Diante disso nós poderíamos dizer, parece-nos que a força das trevas está reinando sobre o Salvador. Mas Jesus é muito claro, é preciso que Ele venha. Ele venha para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e procuro proceder conforme o Pai me ordenou, viver aquilo que o Pai me ordenou, de Jesus. É viver esta obediência amorosa aos desígnios do Pai. O Pai que, segundo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, junto ao Pai e o Espírito Santo, o Pai é maior. Ou seja, aqui não estamos dizendo de distinção, mas estamos dizendo que o amor, quando se ama, faz com que aquele que amamos se torne maior do que nós mesmos. Por fim, nós estamos vivendo o mês mariano. O mês de maio é todo dedicado à Mãe de Deus e nossa. Gostaria de refletir brevemente com vocês no dia de hoje, o terceiro dia, o tempo para salvar-me. Nós estamos vivendo um caminho, então, de um mês com Nossa Senhora, procurando, então, refletir junto ao Padre Stefano Maria Manelli. O tempo para salvar-me. A que me serve? São Bernardo dizia, todo tempo que não usamos para Deus é perdido. Por isso, São Luís Gonzaga, como tantos outros santos, se propôs de perguntar-se antes de cada ação, a que me serve para a eternidade? E refletindo profundamente, compreendeu bem como valesse a pena renunciar à posse de um principado e a um futuro de glórias terrenas, para se consagrar inteiramente a Jesus e a aquisição da glória eterna, consumindo-se de amor por Deus e pelo próximo. Santo Afonso Maria de Ligório obrigou-se com um voto especial, o de não perder um átimo de tempo, e o observa com um heroísmo que comovia. Quando escrevia por horas e horas aquelas páginas de doutrina e piedade que iluminavam tantas almas, se às vezes lhe doía a cabeça, apertava com uma mão uma pedra sobre a testa, com a outra continuava a escrever. Se quiséssemos examinar o uso de nosso tempo e a finalidade das nossas ações, não é verdade que deveríamos pôr as mãos na cabeça? Quanto tempo perdido! Talvez estamos prontos para dizer de não ter tempo nem para qualquer minuto de manhã e à noite, ou para dizer o terço, 15 minutos, ou para fazer uma boa obra. E depois não nos damos contas de perder a cada dia horas de tempo livre, vendo televisão ou indo ao cinema, aos bares ou à rua, ou indo ao campo de futebol, entre cigarros, canções e conversas fiadas. Este é o uso do tempo livre de muitos cristãos. Para o dia de hoje, o Padre Stefano propõe alguns votos para que possamos viver. Comece e termine o dia com as orações de manhã e noite. Mortificar os olhos e a língua para não perder tempo em curiosidades e conversas. Rezar ao invés de falar, futilidade ou inutilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Graça e paz.